né? Então, a minha primeira experiência foi muito negativa e eu criei um preconceito em relação ao sistema religioso. E continuei minha busca, e aí acabei, né, entrando em contato com uma seita satânica que acabou me abraçando. O que né? que seduziu para ir pro Satanás? Assim, o que você falou? Puta, isso é legal pra caramba. É uma curiosidade Satanás! Me atraiu primeiro porque, assim, a ideia que eu tinha, meu pensamento... Esse cara é muito engraçado, cara. O que você atraiu no Satanás? A bruxa de 71 não era o cachorro da Porque bruxa quando lá? você fala em Satanás, inicialmente dá vontade de fugir. Ah. Mas tem uma atração, deve ser legal, é interessante uma astral. Os caras devem te convencer que Satanás não É bom, sim, do uma bom, lavagem o cerebral. cara Uma lavagem te cerebral. ajuda e tal, né? Na verdade, eu entendi a minha compreensão, né, meu filho? 16 anos de idade, né? Mas eu gostava muito de ler, estava sempre biblioteca, né? E meu entendimento era que o oculto era nada mais alguma coisa que eu ainda desconhecia. Então, estudar o ocultismo ia abrir algumas comportas para eu entender melhor coisas que eu ainda não comprei. Então, o ser humano tem isso, ele demoniza tudo aquilo que ele desconhece. Né? Então, ele demoniza. Eu não sei o que é, então é do capeta. Exatamente. Né? Então, quer dizer, tudo é demônio. Doença é demônio, tudo é demônio. Né? Qualquer coisa, fenômenos naturais, né? E as pessoas demonizam. Então, eu acabei entrando em contato, né? E, na verdade, você não escolhe entrar, né? Você é escolhido. Né? Mas eu entrei em contato, já estava meio que preparando essa situação para mim. É narrado melhor em Filho do Fogo a história, né? E uma pessoa fez contato comigo, me tratou super bem, né? Eu passei a participar de um grupo, uma escola que eles chamam de escola de iniciados, né? Que era, na verdade, para você aprender um pouco da doutrina, né? E a doutrina é muito inteligente, ela é persuasiva, né? E imagina, partindo do pressuposto, né, pautando na Bíblia, ancorando na Bíblia, Satanás ele enganou a terça parte dos anjos, né, seres inteligentíssimos, né, muito superiores a nós, estão no céu, que não tinha treta, não tinha nada, quer dizer, então imagina o que não faz com a gente. Né? Então, eu fiquei fascinado com aquilo, além do que a unidade deles, né? Eles eram muito unidos, eram muito amigos, um ajudava o outro de verdade, era um grupo unido. Né? Então, aquilo ali me chamou bastante atenção. Então, depois de um período dessa escola de iniciados, a sua mente fica cauterizada realmente, você acaba acreditando que o diabo é bom. Na verdade, ele foi uma grande vítima, né, da situação. Né? Então, ele não era o mal de todo, né? Mas ele era uma vítima, né, de um pai cruel, porque muitas vezes as igrejas ensinam assim, um Deus cruel, punitivo, vingativo, que te condena à eternidade para o inferno, por uma besteira que você fez aqui na Terra. Vai? Quer dizer, você viveu 30, 40 anos, aí você fez uma bobagem, eternidade no inferno. Quer dizer, é desproporcional, né? Parece um pouco desproporcional, se a gente cara. tem uma dosimetria de pena, lógico, nós, humanos limitados, imagina Deus, né? Mas aí foi erro de tradução, tá? Quando traduziu para o grego, para o latim, a palavra eterno, né, do grego, na verdade, não queria dizer eterno, quer dizer tempo indeterminado. E aí foi traduzido para eterno. E as pessoas acreditam nisso. Então, conflita, né, com o amor de Deus. Então, eu, na época, não desconhecia isso, realmente achava que Deus era injusto, cruel, castigava, punia, né? Então, e o diabo não, né? O diabo era do bem, cara, sabe? Ele era vítima, era que nem eu, porque eu me sentia marginalizado da sociedade, né? Então, o diabo também foi marginalizado, criou uma empatia, né? E aí depois você vai entrando... Mas até onde você contou, parece bem bom ir até o negócio do Satanás. É todo mundo se ajudando. Qual que é o problema disso? Vai mais pra frente a história? Vai mais pra frente, lógico. Tô aqui, eu não quero dar spoiler para o livro, né? Mas, né, mais adiante eles vão exigindo coisas graduais de você. Né? Então, quando eu fiz o ritual de iniciação, né, eu me senti muito bem naquele ritual, porque você tem todo um preparo, né? Você toma uma poção com ervas, e eles são ervas consideradas ervas sagradas, você já deve ter ouvido falar disso também, né? Ervas sagradas, né? Que assim, alteram o seu estado de consciência. Depois eu entro. Né? Faz com que você consiga romper algumas membranas do nosso mundo aqui, permeando outras dimensões. Então, são essas ervas sagradas. Claro, vai depender da dose, etc. Então, fazia uma misturinha lá, né, e você tinha esse aumento da sua percepção sensorial e você podia contemplar melhor esse mundo espiritual que nos cerca. E aquilo ali era uma experiência legal, né? Eu gostei daquilo, eles tomavam aquele negócio e tinha que fazer um jejum antes, porque, por exemplo, comer carne, né, te ferra, porque demora o processo digestivo. O Rodrigo, né, também tem
uma pira com carne, não Eu tem? não posso comer carne, eu sou alérgico. Tu é alérgico. Sou alérgico. Pois sou mas torto mesmo. dilata o processo. Você gasta muita energia. Então, você tem que ficar uns 3 dias ali numa dieta específica para que aquela poção faça efeito, né? Então, para que as ervas sagradas façam efeito. Aí tem um monte de coisa e tal. E aí, quando termina o ritual de iniciação, e claro, tem uma série de detalhes, por isso que é ritual, rigoroso. Quando termina, está todo mundo encapuzado, né? Todo mundo vestindo uma túnica com um capuz. Você não vê o rosto, tipo de olhos bem fechados. Nossa. Né? Uma Aí sombra, assim. E de repente, quando terminei, sabe, eu virei para o público que estava ali e todos tiraram o capuz e me aplaudiram. Eu me senti muito bem, me senti acolhido pra caramba, sabe? Eu faço parte de uma família agora, né? E então, começa assim, claro, né? É persuasão, né? Acolhimento profundo. Claro, é um bicho aos inteligente. roqueiros, né? Aos então, roqueiros aí, expulsos da sociedade. Exatamente, então eu me senti acolhido. E realmente ajudava em muitas coisas e tal. Só que vai aumentando o grau de exigência, gradualmente. Para que você tenha poder, o poder fascina. Né? Então, mais do que o dinheiro, você anela poder. Né? Porque o dinheiro, eles te colocam numa empresa lá que o diretor faz parte da organização, você tem uma ascensão meteórica, você acaba ganhando dinheiro. Mas o que mexe mesmo é o poder. Né? O poder mexe. Os rituais são pagos? Não. Não, Não, para entrar na Irmandade é só fazer lá, não tem que pagar. Não tem que pagar. Mas, Mastral, eu tenho muitas perguntas para te fazer. Posso? Claro. Então tá bom. Eu assisti alguns documentários sobre satanismo para entender, tá? Tem um documentário muito interessante que é o Hail Satan, tá? Saiu até do Netflix, mas estava no Netflix, estava lá. É muito interessante porque eles abrem as portas, é uma comunidade nos Estados Unidos que reivindica alguns direitos junto àquela comunidade, junto àquela sociedade. Eram pessoas que foram retiradas da sociedade por alguma coisa. Preconceitos religiosos, preconceitos com relação à cor da pele, preconceitos com relação à sua orientação sexual. A igreja, durante muito tempo, principalmente nos Estados Unidos, criou muitos preconceitos com relação às pessoas. Isso vem desde a Inquisição. Perfeito. Então, assim, a gente tem dogmas muito complicados da igreja, leia-se o Vaticano, que quando repercute nos Estados Unidos, dizendo: eu não aceito homossexuais na igreja, eu não aceito certas coisas aqui dentro. Aí vem uma criação de uma religião, nos Estados Unidos é uma religião, o satanismo, e fala: ok, eu aceito. Então ele abre a porta e aceita as pessoas que a igreja não aceitou. E ele acolhe essas pessoas. Sim. E no documentário mostra. Então eram pessoas que nem você era na época, uma pessoa que queria mostrar sua expressão por meio do heavy metal, da sua liberdade de mostrar suas expressões. E muitas vezes a igreja não quer esse tipo de pessoa. Sim. Mas o satanismo acolhe. Quando eu li o livro, por exemplo, do satanismo, a Bíblia Satânica... Do Lavey? Sim, mas ela traz... Rasa, né? Tudo bem, Tá, mas tudo bem. eu sou budista. Foi só uma curiosidade. Ok. Ela tem princípios muito bons dentro de uma sociedade, que é não cobiçar a mulher do próximo, nesse sentido de não retirar o que é do próximo. Mas tem orgia e tal, né? Mas a igreja também não tem? Não tem publicamente, pedofilia? pelo menos, A igreja né? não tem drogas? Tem. O Vaticano, não existe homossexuais no Vaticano? Claro, evidente. Não existe orgias gays no Vaticano? Existe. Então não fica um sujo falando mal lavado? Eu nunca fui satanista. Mas se você entrar hoje na internet, no Brasil, tendo quase 90% do público hoje cristão, com todas as ramificações evangélicas, você não acha que se eu for numa cadeia hoje e perguntar quem é evangélico e está preso e quem é satanista e está preso, quanto vai ser a população carcerária satanista? Menor. Porque eu acho que lá dentro as pessoas acabam buscando um refúgio na fé. Né? Eu já visitei penitenciários, né? Então as pessoas lá dentro perderam tudo, acabam se refugiando na fé. É os dois extremos. Ou então se alia aos bandidos. Não, eu estou entendendo. Né? Ou então você se alia ao crime organizado, que é uma maneira de você se proteger lá dentro. Mas e o tráfico que eles fazem? Por exemplo, eu já vi traficante fazendo tráfico em nome de Jesus. E as balinhas de cocaína com a imagem de Jesus. Tem muito disso. Sim. Mas tem igreja que vende a toalha ungida em nome de Jesus. E feijão que cura a Covid e tudo mais. Exatamente. Essa deturpação Unção também pra emagrecer, assusta numa proporção que o cara que está lá não perde a fé vendo isso? Pois é, mas foi intencional isso.
né? Foi proposital. Sumariano, vou tentar compactar porque eu estou acostumado a dar aulas, né? Então vou compactar. O que existia? Jesus veio estabelecer os princípios cristãos. Jesus não era preconceituoso. Ele quebrou todos os paradigmas preconceituosos da época. Ele falou com a mulher samaritana, e os samaritanos, os judeus, odiavam. Ele conta a parábola do bom samaritano. Do cobrador. Né? Do bom samaritano. É interessante o bom samaritano, porque ninguém gostava do samaritano. Aí, o sumariano, para quem não conhece a história, um cara foi assaltado, tomou um pau dos bandidos e ficou jogado na estrada. Aí passa um sacerdote, que era uma pessoa religiosa, um líder religioso, um guardião da lei, ignora, passa por cima do cara. Aí depois vem um levita, um adorador, ignora. Aí vem um samaritano e cuida do cara. Então Deus, na verdade, ele está vendo o coração. Jesus deixou isso nessa mensagem, mostrando para nós que ele não fala se o samaritano era dizimista, se frequentava a igreja X, Y, Z, qual era a expressão religiosa dele. O olhar de Jesus foi para a ação dele, para a bondade que ele fez, para a atitude dele. Né? Da mesma maneira, um outro texto que Jesus ressalta, vou pensar só dois para não ficar extenso, ele conta uma outra parábola que tinha lá um fariseu e um publicano. O publicano era o cobrador de impostos, né? E o povo tinha ojeriza, porque eles pegavam um judeu para fazer isso, para cobrar os próprios judeus em nome dos romanos. Né? Tanto é que um personagem deles, o tal de Zaqueu, né, que era chefe dos cobradores de impostos, ele se converteu. Aquele que subiu na árvore, vê Jesus passando, vamos jantar na tua casa, tal. E ele foi íntegro, ele roubava dos caras, ele devolveu 4 vezes mais. Então, o publicano não era bem visto. Aí, nessa parábola, mostra o fariseu lá na frente do altar, bem próximo, bate a mão no peito e fala tudo o que ele fazia. Eu dou dízimo, eu sou bom, eu faço e aconteço. E lá no fundo, o publicano, né, simplesmente abaixa a cabeça e, Senhor, tem misericórdia de mim. Né? E Jesus diz que ele desceu justificado, ou seja, Deus viu o coração dele. Tanto é que entre os discípulos de Jesus, Mateus, por exemplo, era cobrador de impostos. Então, o olhar de Jesus era o coração, era a atitude das pessoas, né? Ele quebrou esses paradigmas. E hoje a igreja se contaminou com isso, porque hoje a gente julga, né, a aparência, julga a moda de vestir, julga um monte de coisa. Né? Aí o que acontece? Olha só como uma coisa foi fragmentando. Nasceu o cristianismo, né? E o cristianismo primitivo, a igreja era muito unida, extremamente unida. Né? É um detalhe. Isso eu acho interessante pontuar, porque senão fica fora de contexto. Os fariseus tinham receio, porque Jesus tinha falado que ia ressuscitar no 3º dia. Então, os fariseus vão lá até Pilatos. Olha, Pilatos, os discípulos de Jesus vão saquear o corpo e vão contar para todo mundo que ele ressuscitou. Manda uma guarda lá. E Pilatos concorda. Vai uma guarda, mas uma guarda romana. Lembrando, maior exército do planeta. Extremamente organizado, né? Sabe? E um pelotão tinha que ter pelo menos 21 soldados. Né? E aí eles estão lá para tomar conta do túmulo de Jesus. De repente, né, acontece de fato, Jesus ressuscita, aparece o anjo, aquela coisa toda, né, e diz que esses soldados caíram no chão, ficaram pedrificados, com medo, assustados ali. Os fariseus, para abafar essa história, a Bíblia diz isso, ofereceram grana para esses soldados, dizendo que, fala que vocês dormiram. Isso seria impossível. Né? Uma guarda militar altamente treinada se reveza, né? Reveza em turnos, ninguém dorme. Né? Você está numa guerra, ninguém fica dormindo. Né? Então, óbvio. Né? Então, pagaram, né? E falaram, a gente vai proteger vocês, para manter essa história. Então, Jesus quebrou, aí nasceu o cristianismo. Né? Jesus, entre a sua ressurreição e ascensão, passaram 40 dias, ele apareceu para aproximadamente 500 pessoas. Quando ele está na sua ascensão, ele deixa os seus apóstolos, seus discípulos, né, e esses passam a propagar os valores de Jesus. Ele não veio fundar uma religião, ele veio estabelecer valores, especialmente o amor. Qual que é o mandamento? Amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. É o amor, é o pilar. Deus está vendo o amor do seu coração. Não está vendo a sua religião, não está vendo se você frequenta a igreja X, Y, Z e tudo mais. Nada disso. Ele está vendo o amor, o seu ato de bondade, o seu ato de compaixão. Porque é isso que faz a diferença, isso que nos torna humanos de fato, né? Porque tem humanos que realmente, vamos brincar, parece que pior que o diabo. O diabo é um aprendiz com alguns seres humanos, né? Eu conheci alguns que, pelo amor de Deus. Então,
nasceu o cristianismo. E tal era a fé desse grupo cristão que eles passaram a ser perseguidos pelos romanos, né? Porque eles estavam adorando a Cristo, que era Jesus Cristo, porque ele foi condenado pela pena capital máxima romana. Então você está adorando uma pessoa que foi condenada pelo Império. E aquilo começou a incomodar. Nero passa a perseguir os cristãos. Aí o que acontece? É narrado, isso é história, tá? Em Flávio Josefo, Eusébio, tudo mais, eles contam que os cristãos, né, eles iam, quando eram capturados pelos romanos, eram lançados às arenas, né, para ser lançado às feras, ser comido vivo, né, e é unânime, historicamente falando, eles se ajoelhavam e começavam a cantar louvores. Eles sabiam que iam morrer, mas eles morriam adorando a Deus. Quer dizer, eles tiveram uma experiência com Deus. Então, eles tinham uma fé indestrutível, inabalável. Até que, em 313, surge o Edito de Milão, depois o Concílio de Nicéia em 325, na Turquia, Constantino abraça o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Nasce as bases da Igreja Católica Apostólica Romana. Os romanos eram politeístas, então eles mantiveram o sistema, só mudaram um pouco a roupagem, né? Então surgiram santos, mártires, venda de indulgência, etc. e tal. Aí surge a cisma, né? Há uma divisão, Igreja Ortodoxa e Igreja Católica Apostólica Romana, né? Surgiu do Oriente e do Ocidente. A única quebra. Mais adiante vem Martim Lutero, né, em 1517, 31 de outubro de 1517. Martim Lutero faz a Reforma Protestante. Tecnicamente, não haveriam 3 expressões apenas, né, católica, apostólica romana, ortodoxa e protestante. O que aconteceu entre os protestantes? Se dividiram de novo. Metodista, batista, pentecostal, adventista, blá, blá. Quer dizer, no meio de tanta barafunda, cadê a verdade? Se perdeu. Perdemos as referências, né? Então você hoje perde a referência do que Jesus quis passar para a gente, né? Dessa expressão do amor. Não é a religião. Por isso, hoje, eu trafego, eu tenho amigos muçulmanos, budistas, espíritas. Eu não tenho a capacidade de julgar ninguém. E você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá para você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só para os membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mão merreca, custa menos de R$8, irmão.